O tema que está aí, quais as motivações do mundo? E o que o Senhor colocou no meu coração para essa manhã é a gente revisitar um texto que é tão conhecido nosso. Eu acredito que seja se não de todos, de quase todos aqui. É um texto muito conhecido, muito citado, mas que muitas vezes nós esquecemos a forma como é a atuação desse mundo em nós. Lógico, precisamos entender o que é esse mundo que a gente está falando, essas motivações do mundo. Que mundo? De que maneira isso nos afeta? De certa forma, também é uma maneira de nós, aquilo que veio algumas semanas atrás, quando o pastor Silas falou sobre idolatria, que aparecia nas cartas do Antigo Testamento sendo combatidas, quando nós vimos também o nascimento de toda a idolatria, de toda a perversidade, lá no princípio em Babel, vai concluir, de alguma forma, nessa passagem, quando o João vai mostrar de que maneira isso hoje tem agido no mundo. E João, muito simples, muito direto, mas muito assertivo, porque vem do Espírito, não tem como errar, né? Sempre na mosca. Então essa é a nossa intenção hoje, de pensarmos nessas motivações e olharmos para as motivações do nosso coração e vermos se a gente não está sendo envolvido pelas mesmas motivações que o mundo tenta lançar na nossa mente. Então o texto que está lá, 1 João 2,15, não amem o mundo, nem o que há nele, ou o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Depois você já deve saber a continuação, mas até aqui, por enquanto, nós temos que entender primeiro algumas coisas. O que é esse mundo, né, que o texto está dizendo? O que é esse mundo? Que mundo é esse? Porque João está dizendo aí, não ameis o mundo. Mas também o mesmo João, falando a respeito de Jesus, ou Jesus, falando, vai dizer que o Pai amou o mundo. Não falou? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. E a palavra que João usa lá, né, no Evangelho de João 3,16, mundo é cosmos, que é o mesmo que ele usa aqui, cosmos, a mesma palavra, que tem a ver com o mundo criado, com todas as coisas. Mas, obviamente, traz, conforme o contexto, a mesma ideia que nós trazemos. Ele pode servir para as coisas criadas, para o mundo, digamos, inanimado. Não sei se é inanimado, porque tem os animais, tem a criação, temos nós, mas o mundo de forma geral e ampla. As estrelas, o sol, a lua, o universo todo, isso é o cosmos, do qual nós também fazemos parte. E lá João está falando do mundo no sentido, como nós também às vezes usamos, no sentido de humanidade. Deus amou a humanidade, porque fala de crer. O mundo, o cosmos, não tem como crer. Então aqui ele está falando do cosmos já num sentido de um sistema. Porque o cosmos, esse mundo, também não pode motivar, não tem valores. Quais os valores do mundo, no sentido estrito da palavra? Do cosmos, da criação, das estrelas, do sol, da lua, não tem valores. Que valores ele tem? Não tem nenhum valor. Valor no sentido de escala, de princípios, de motivações, não tem. Ele está falando a respeito desse sistema construído para motivar o homem. Uma construção que eu diria, de certa forma, cultural, que vem agindo na vida do homem. Por isso que João diz, olha, não amem o mundo, não amem esse sistema construído no mundo, esse sistema que está ativo no mundo, que ele não é concreto, no sentido, ele não está escrito, não existe um sistema, não existe, digamos, as tábuas da lei do mundo. Essas aqui são as leis de Deus, essas aqui são as leis do mundo.
São os valores mundanos, vamos dizer assim. Não existe ou existe? Não existe isso concretamente. Não existe isso de uma maneira organizada, didática. Mas ela está presente e atuante com clareza no mundo. Ela está aí. E ela impulsiona. Por isso valores. É ela quem impulsiona, quem motiva, quem aguça, quem incentiva, quem influencia a humanidade a tomar decisões, a fazer coisas. Isso tem a ver com motivações. Quais as motivações do mundo? Quer dizer, o que te motiva a fazer? O que te motiva no dia? O que te motiva a viver? O que te motiva a fazer determinadas coisas? A comprar, a vender, a buscar, a vir a um culto, a não vir a um culto, a ir trabalhar, a não ir trabalhar, pedir demissão, não pedir demissão, a ir em determinado lugar. A planejar as coisas para o futuro, a se relacionar ou a não se relacionar, são motivações. A gente é motivado por uma série de valores que estão dentro de nós, ou que nós trazemos para dentro de nós. E o que está por detrás desses valores do mundo, desse sistema, o que está por trás dele? 1 João 5,19, na mesma carta, um pouquinho mais à frente, João vai dizer o seguinte: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Existe um poder maligno, por isso que eu digo, não é o mundo enquanto algo concreto, mas existe um poder maligno, oculto, que atua no mundo. E o mundo está sob esse poder. 2 Coríntios 4, ali ficou mais direitinho. 2 Coríntios 4:30. Já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Isso é João falando, Jesus falando, por meio de João registrando. Então, Jesus dizendo, existe um príncipe desse mundo. E quando Jesus fala, ele não tem direito sobre mim. Aí é um outro estudo. Por que Jesus diz isso? Porque Jesus não pecou. Então, o príncipe desse mundo, Satanás, não tem direito sobre ele. Mas tem direito sobre nós que pecamos. Porque foi dada autoridade pelo pecado a ele. Agora, sobre Jesus, ele não tem direito. Mas o que eu queria tirar aqui é justamente um príncipe no mundo. Que príncipe é esse? Óbvio, nós sabemos que é Satanás. Esse foi João 14, né? Na verdade, 14:30. Evangelho de João 14:30. E agora sim, 2 Coríntios 4:4. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Deus dessa era cegou o entendimento. Existe um Deus nessa era, alguém que determina valores, alguém que busca conduzir as coisas e cega o entendimento a respeito da luz do Evangelho, para que não se veja a luz do Evangelho, o iluminar do Evangelho. Então, o que está por detrás desse sistema é justamente o poder maligno que vai lançando esses valores, esses impulsos, essas motivações, aguçando aquilo que nos incentiva e nos influencia a tomar decisões. Obviamente, mas a gente precisa separar, mais um pouquinho à frente, acho que nós vamos ver, que nós muitas vezes pensamos que esse sistema de valores, esse que nos impulsiona, ele é representado por pessoas. Como se fossem as pessoas que têm isso como uma lei. Não, elas são influenciadas, há um poder maligno agindo. Muito embora existe dentro de nós, eu acredito que está aí mais para frente, no Data Show, existe dentro de nós algo que deseja as coisas. E que justamente por desejar é influenciado por aquilo que impulsiona. Então, que valores são esses? Quais os valores? Né? Que valores são esses? 1 João 2. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne,
a cobiça dos olhos e a soberba da vida, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, o primeiro valor do mundo que João traz aí vai chamar de cobiça da carne. O que é essa cobiça da carne? A gente pensa, não está errado, mas normalmente trazemos na simplicidade. São os desejos da carne. E os desejos da carne. Mas o que o mundo, como sistema de valores, nos traz? Busque o prazer. Realize aquilo que te satisfaz. O tal do Sigmund Freud, todo mundo conhece quase. Freud disse, ele não é nossa autoridade, mas serve para mostrar aquilo que a Bíblia já disse antes. Ele diz que a mente funciona de modo a alcançar prazer e evitar desprazer. Essa é uma frase de Freud. A mente humana, ela é construída de forma a funcionar, a buscar o prazer e evitar o desprazer. Tiago, que foi o que eu citei há pouco, ele vai dizer, cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, o seu próprio desejo de prazer, sendo por esta arrastado e seduzido. Esse prazer vai seduzir, vai arrastar. Então, a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera morte. Então, esse impulso e esse valor humano, ele busca trazer para o homem, e aí nós vamos olhar um pouquinho para os lados, não aqui, para os lados de fora da nossa vida, e depois também para dentro, como tudo hoje no mundo vai circular ao redor desses valores, mas agora especificamente nessa cobiça da carne, como as coisas estão envolvidas nisto. E quando fala de carne, está falando das sensações de prazer corporais. Aquilo que nos realiza corporalmente, há uma sensação interna na carne ou exterior de prazer, que nos dá uma sensação de relaxamento, muitas vezes, de euforia. Esse é o prazer da carne. Agora, olhe para os lados, agora, como eu disse, olhe para o mundo. Antigamente a gente falava banquinha de revista, eu nem sei se existe ainda a banca de revista, tem, né? Eu nunca mais vi, tem alguma? Tem. Mas são poucas. Antigamente, lá em Curitiba, ia para o centro muito banca de revista, cada 100 metros tinha uma. Mas a gente vai para a internet, e as revistas hoje estão tudo na internet. Então, todas as revistas que estavam lá na banquinha, hoje elas estão online. Mas são o que essas revistas trazem como algo para atrair? Sempre algo que vai nos gerar prazer. Prazer. Mostra lá e aí vai depender da cobiça de cada um. Tem uns que vai estar lá a revista, a mulher pode até não estar pelada, mas está quase. E aí a cobiça vai levar. Ou então, olha lá, cara, isso aí não quer, está filmando. Foi a Naninha que falou. Vou entregar. Ou para outros, quem sabe, um homem lá, bonito, todo, e a cobiça atrai. Mas para outros vai ser, quem sabe, um spa, daqueles todo chique, bonito, com piscina, água quente, a pessoa fica ali, se eu pudesse desfrutar disso aí, eu seria feliz. Aí, então, meu coração ia se encher e eu ia realmente ser uma pessoa realizada. Se eu pudesse fazer uma viagem para esses lugares maravilhosos que a gente vê. Ou as construções, né, aquelas casas maravilhosas que se expõem. A sala deles são as 5 casas da gente. Só aquela sala, e aí não sei para que tanto espaço. E aí piscina dentro do quarto, e não sei o quê. E é tudo para realizar prazer e conforto. Aí a gente olha para os comerciais de televisão. Eles buscam nos gerar o quê?
Um desejo pelo prazer, e a necessidade de ter aquele prazer, de realizar aquilo. Eu lembro dos comerciais antigos, agora é proibido, mas quem é aí da minha época, de cigarro, lembra? Comercial de cigarro? Hollywood. Hollywood era o surfista, o Yuri ia fumar Hollywood se ele fosse do mundo. Era do surfista, os caras lá surfando e curtindo a vida, aquele prazer da natureza, aquela alegria. E aí terminava o surf, o que ele fazia? Que prazer. Tinha um Marlboro. O Marlboro era o cowboy, cara de cavalo, no campo, aventureiro. Esse era o Márcio. Deve estar em casa. Cowboy, aventureiro, e o cara fazia tudo aquilo, né? E aí tirava o cigarro e... Que prazer. Acho que eu não lembro qual era o que era da balada. Tinha uma marca que mostrava o cara, o free, livre. Tem uma coisa que é verdade, é isso. Cara, o fumante é livre, né? Isso aí é a verdade mais absoluta que pode existir. O cara na balada, e aí ele está lá curtindo, ou a mulher, e aí ele acendia aquele cigarro, ele se sentia mais importante, estava aquele foco, as mulheres olhavam para o cara, olha que cara interessante. E vice-versa, né? O cara olhava para a mulher, ela está fumando um free. E eles, que prazer, nós estamos aqui. Esse é o mundo gerando na gente, assim, olha, prove, experimente, tenta para você ver. É bom, olha como gera uma sensação de prazer, de relaxamento. Deu duro, tome um. Tem uns velhos aí. Deu duro, tome um. Andréia. Desce macio e reanima. Eu não lembrava essa parte. E reanima. Dreyer, reanima, queima tudo. Mas reanima. Prazer. Não, é bom, você vai ver. Ou então, se a gente olhar hoje para os... vamos trazer para a realidade do pessoal mais jovem, os influencers. Influencer digital ou digital influencer. Qual é a realidade que eles mostram? Do sonho prazeroso. Já viu algum influencer que ele é um influencer depressivo, da depressão? Estou aqui, porque minha vida é difícil, é duro. Tem? É capaz de ter um doido, mas vai ver quantos seguidores tem. Deve ter uns 4. Mas, não, o influencer sempre está mostrando o quê? Olha como minha vida é boa, olha, ele está sempre feliz, alegre, sempre saltitante. Quando é mulher, tem as influências, mulher digital influência que é do cuidado da casa. Né? A Alessandro vê bastante. E é um prazer, e passa escovão na casa, e limpa, e lava a louça, cantando, assoviando. É tudo muito divertido. Divertido. Aí tem os digital influencers sei lá, da malhação. E vai lá levantar 200 quilos. Ai, que delícia! E sempre tudo mostrando prazer. Você precisa experimentar isso. Você precisa dessa realidade. Você precisa, venha, já diz o nome, influencer. O que ele quer fazer com você? Influenciar. Olhe, essa marca é maravilhosa, use porque eu usei e é fantástico. E aí a gente fica, deve ser verdade. E a gente vai. É uma influência. Se a gente vê os filmes, como eles vão passando influências, vão sexualizando, incentivando a sexualização e o sexo cada vez mais precoce. No Brasil há uma pesquisa que diz que o início da relação sexual, em média, entre os meninos é com 14 anos. E entre as meninas com 16. Mas essa pesquisa tem mais de 10 anos. E eu não acho que melhorou. Por quê? O que se vê na televisão é a influência a esse respeito. Aonde? Vê as novelinhas da tarde, Malhação da Vida, e por aí vai, revistinhas, YouTube, tudo você vai vendo. Isso é normal, você precisa
ter essa experiência de vida. É bom. Você já viu stories de balada, da turma na balada? Estão sempre arrasados, né? Sempre, estou aqui nessa balada. Poxa, que troço chato. O que eu vim fazer aqui? Estão sempre alegres, saltando, com o copo na mão, dançando, fazendo festa. Você já viu alguém colocar o dia seguinte? Ou no mesmo dia lá, ele, depois que encheu demais a cara, vomitando, passando vergonha, pagando mico, já viu? Os caras, fui para a balada hoje, que delícia. Eu nunca vi. Já vi os outros, colocado o amigo, lá tá podre, bebeu demais, para sentir prazer na desgraça dele. Eu não é? E ri aquilo, olha que diversão. Claro, o cara está se estribuchando e eu. Ninguém põe no dia seguinte, que ressaca, que dor de cabeça. Ninguém põe o sentimento que dá depois que de repente saiu dali para uma noite de sexo e no dia seguinte se sumiu, se perdeu o contato, não sabia nem direito quem era o nome, se sente usado, ninguém descreve. Porque não é isso que é o princípio de valor do mundo. O que interessa é o prazer. A consequência não é tão importante. E para onde esse caminho tem levado a gente? Para que caminho? Que caminho esses valores, especialmente a esse valor, tem nos levado? Também basta a gente olhar para a nossa sociedade. Basta a gente olhar para as famílias. As famílias estão cada vez mais estruturadas, né? Estão cada vez mais ligadas, unidas, cada vez menos dificuldades, cada vez mais homogêneas, cada vez elas têm um caminho mais tranquilo, porque justamente estão usufruindo desse prazer, desses valores. Não precisa ir longe, olhe mesmo, faça exercício, você que está aqui, você que está em casa, faça exercício e olhe para a sua família, não necessariamente você, esposa e filhos, mas a sua família mais agregada, mais ao redor. Pais, avós, irmãos, tios. Comece a pensar e você vai ver que há uma estrutura de família hoje completamente desorganizada, bagunçada, onde há dificuldades de relacionamento, onde, pelo divórcio, recasamento, filho de um, filho de outro, filho afastado daqui, filho de lá, e uma bagunça danada, e gente crescendo longe do pai, gente crescendo longe da mãe, longe dos avós, longe dos tios, de primos. Por quê? Porque interessa é o prazer e não o construir uma família. O consumo de drogas está cada vez menor também. A gente vê a curva, está igual a Covid, cada vez menor. Pior que a Covid, nunca chega no pico. O consumo de drogas só aumenta. A ponto de alguns já estão tratando, outros negam, interessante não negar, como uma pandemia. A gente mora numa cidade, dentro do nosso contexto brasileiro, pequena, né? Pequenininha, Balneário é pequena. Mas você vai pelas ruas, seja lá na 4ª Avenida, seja aqui na Avenida, na 5ª, você vê pessoas como zumbis na rua, drogadas. Nas baladas, nas noites, a mesma coisa. O consumo de álcool, consumo de drogas lícitas também, porque, como disse o Freud, a mente não quer o desprazer, então tudo que gera desprazer e eu não consigo evitar, o que eu faço? Vou tomar um remédio para anestesiar. Não estou dizendo que não é para tomar há casos de enfermidades, é necessário. Mas hoje também há uma epidemia de medicação tarja preta. Tem que tomar. Por quê? Eu não posso sentir. A pessoa perde alguém da família, toma um remédio, eu preciso dormir porque estou sofrendo. Faz parte da vida sofrer, perder pessoas. Faz parte da vida. Preciso passar por isso. Suicídio.
Por que está cada vez maior? Se teoricamente, de acordo com os valores anunciados no mundo, o mundo está cada vez melhor. Mas os suicídios estão cada vez maiores. Por quê? As pessoas vão buscando se encher de algo que não enche. Pelo contrário, amplifica o vazio interno e não satisfaz. São sempre insatisfeitos. E aí nós vamos vendo como consequência disso, olhamos na sociedade também relacionamentos abusivos. Basta nós vermos o que a gente atende aqui na igreja, você vê nas notícias, o que há de relacionamentos abusivos, de pessoas que usam as outras conforme a sua própria vontade e o seu prazer. E quando não dá mais prazer, dá desprazer, isso aí está me dando desprazer, sai fora, não quero mais. A mente humana caída. Não quero. Enquanto me dá prazer, funciona. Enquanto não dá prazer, não funciona mais. Assim são os relacionamentos hoje. Aonde? Também dentro da igreja. Seja de amizade, seja de casamento. Enquanto isso me gera algum lucro, seja uma amizade que tem me feito bem, me gerado prazer no coração e na vida, então eu invisto e continuo. Mas se ela me gera um desprazer, um desconforto, não quero mais, não tem mais amizade. E assim a gente tem dentro da igreja um monte de gente assim. E aí guarda aquilo, e aí não entende o ciclo do engano que entra, porque aquilo continua gerando prazer, porque ele não consegue perdoar. Ou gerando desprazer, porque não consegue perdoar. Fica guardando e remoendo, e aquele desprazer ficou agarrado na sua vida, quando ele quis largar e fugir para não sentir o desprazer, mais desprazer ele tem. Assim são os casamentos. A pessoa casa apaixonada, feliz, porque essa aí vai me fazer feliz, vai me dar prazer, seja fisicamente, seja emocionalmente, de todas, vai me dar prazer. Aí, tempo vem, os interesses mudam, os projetos se vão, e aí começa, o prazer já não está tão assim como era antes. E surgem os problemas. Faça uma pesquisa na sua mente do que você sabe de divórcios, causas de divórcio. Você acha que são problemas graves? Egoístas, relacionado a projetos pessoais e prazeres pessoais. Só isso. Qual percentual? 100%. Qual outro motivo? Não, a gente não estava se entendendo. Por quê? Não estava se entendendo. Por que não conseguiu mais se entender? Existe uma razão. Não, porque, como é que é? Incompatibilidade de gênios. Mas como assim? Se chegou a casar e o gênio não precisa ser tratado, o gênio ou o burro não precisa ser tratado, não precisa ser moldado, não. Já diz a palavra gênio, é um trocadilho, mas o gênio, meu gênio é uma desgraça, o teu gênio é outra desgraça. Esse gênio precisa ser quebrado. Se é um problema de incompatibilidade de gênios, os dois precisam ser quebrados. Não, mas isso aí quebrar dá desprazer, não quero isso. Não quero tratar. E então a gente vê relacionamentos assim, a gente vê rejeição, muitas pessoas sofrendo de rejeição familiar, problemas. Meninos, meninas, homens, mulheres, sentem-se profundamente rejeitados. E por aí vai, né? Banalização do sexo, pedofilia, cada vez pior, estupros, zoofilia, porque o homem é insaciável. Você dá prazer? Será que dá prazer? E aí ele começa a olhar para a porquinha, será? É forte, né? Mas está aí. E todo tipo e toda espécie de relacionamento deturpado. Por quê? Se dá prazer, deve ser bom. Deve ser bom. E aí a gente vê dentro das igrejas esses valores de maneira
sutil, e na surdina vai entrando, quando casais começam, o sexo não está mais tão prazeroso, o que será que aconteceu? Quem sabe se a gente, vamos assistir um filme pornográfico junto, para dar uma apimentada. Pensa que não tem? Não, na nossa não, nas igrejas dos outros. Dos outros, na nossa não, estou falando das igrejas dos outros. Afinal de contas, é a igreja dos outros que a gente tem que tratar. E aí ali começam, né, no meio da pornografia, as fantasias egocêntricas. E vai se fantasiando, daqui a pouco vem masturbação, de gente casada que vai se negando um ao outro, e a coisa vai deteriorando. Daqui a pouco já virou sexo a 3, já vai para o... Já tem sexo gospel sem compromisso, tá? Choque-se com isso, mas tem. Aí, espero que nesse quesito a gente não tenha chegado tão baixo ainda, mas já tem. E aí, nesse contexto, quem é Deus? Quem é Deus nesse contexto? Deus é um velho, rabugento, o famoso estraga prazer. Deus estraga tudo que é prazeroso. Não pode. Já citei aqui uma música da Rita Lee, não sei se é ela que compôs, mas eu conheço na voz dela, que ela diz, tudo que eu gosto é... Quem lembra? Tem uns ímpios aí comigo? Tudo que eu gosto é... imoral, ilegal e engorda. Esse é o princípio. Tudo que é bom, ou é imoral, ou é ilegal, ou engorda. Não dá. Essa é a visão de Deus nesse princípio de valor da sociedade. Deus é chato pra caramba. Quem assistiu o Advogado do Diabo, também já tem uma cena onde o ator Al Pacino está lá, e então ele está com a sua filha, ele é o diabo, né? E está com a sua filha nua, e lá com o Keanu Reeves, meu inglês é maravilhoso. E ele está oferecendo a filha, e ela está nua na posição de cruz. E aí começa um debate entre os dois, e o que ele fala? Ele diz, por favor, Deus, ele faz uma coisa linda dessa aqui, diga, não mexa, não toque, não é para você isso aí, ó. Ele faz as coisas boas e diz, não manuseie. Eu não. Eu digo, é lícito. Prove, toque, aproveite. Não pense nas consequências. Desfrute. E nós caímos nessa conversa, com facilidade. Assim foi lá atrás, com Adão e Eva. O que foi que a serpente disse? Que disse Deus, não coma de nenhuma árvore do fruto, nenhuma árvore que está no jardim, nenhuma. Como diz, Deus fez isso tudo e disse para você, não comer é muita sacanagem. Trazendo para a nossa realidade. E a Eva, não, Deus não é assim. Eu posso comer tudo, menos essa que está no centro. Porque o dia que eu comer, ele diz que eu vou morrer. O quê? Deus é mentiroso. Morrer nada. Ele está reservando uma coisa só para ele, porque ele não quer compartilhar com vocês. Ele tem intenções estranhas. Ele sabe que isso aí vai ser bom para você e ele não quer te dar. Então, olhou, então ela é boa. Mulher, sabe, ela é interessante, é bonita, ainda vai me dar entendimento, vai me dar prazer, vou comer. E comeu. E assim a gente continua caindo nos mesmos e antigos golpes do Satanás. Mais velho, como diz o ditado, do que andar para frente. E a gente é mais tolo do que andar para trás. E continua caindo na mesma conversa mole, colocando em dúvida o caráter de Deus. E por pôr em dúvida o caráter de Deus, a gente cede porque não acredita que Deus está
produzindo vida, entregando vida e nos protegendo. E a gente se nega a olhar ao redor e as consequências, ou nega as consequências e mergulha nisso tudo. Mas o segundo valor, vamos acelerar, o segundo valor da sociedade é a cobiça dos olhos, não é o que o texto diz? Cobiça dos olhos. Tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos. Ou seja, queira ou deseje tudo que encanta os teus olhos. Eu pus entre aspas olhos, porque não é literalmente somente os olhos, mas a referência daquilo que João está dizendo ali é aquilo que eu posso perceber com os meus sentidos. E então, por perceber com os meus sentidos, seja o que eu ouço, seja o que eu vejo, o que eu cheiro, o que eu provo, o que eu sinto, isso produz lá dentro algo que também é agradável, porque uma coisa vai estar relacionada à outra. Tudo começa no prazer. Então eu olho. Então você começa a determinar e a fazer um conceito de você mesmo e das coisas por aquilo que você vê. Aquilo que você veste é que vai definir o valor que você tem. A marca das coisas que você usa. O tipo de roupa, o tipo de carro, o tipo de lugar que você frequenta. Isso vai te conferir valor. Ninguém viu também o digital influencer numa casa esfarrapada, já viu? A casa caindo nos pedaços, aí vai com a blusa com furo de bala, de traça, mas eu sou um digital influencer. Por quê? Isso aí não tem valor. Estou levando para um extremo, mas vamos para algo menos extremo. Você já viu alguém num lugarzinho simples? Não tem. Precisa ser sempre grandioso. Às vezes começa mais simples, mas o caminho vai levar aonde? Algo grandioso. É o caminho dos olhos. A simplicidade nesse princípio, ela é desprezível. Pesquisa no Google lá, se vê se tem a quantidade de pesquisas assim, como ser mais simples. Até tem alguns doidos que pesquisam. Como viver uma vida mais simples. Mas é raro. E mesmo assim, quando você vai ver o que está por detrás, é porque ele buscou tantos prazeres, e aí isso começou a causar um desgaste. Não, então é o Salomão da vida. Não, então não deve ser nada disso. Então, vamos para a simplicidade, vou para o campo, vou para o meio do mato, lá é que eu vou ser preenchido. Está buscando prazer do mesmo jeito. Está querendo encher alguma coisa dentro. Ele só virou a chave. Mas no sistema do mundo, aquilo que é simples é desprezível. E assim vai em todas as coisas. Da mesma maneira, isso vai trabalhar nas nossas fraquezas. Alguns não ligam para a roupa. A roupa ele usa de qualquer jeito. Mas ele vai ter algumas coisas que estão fora do padrão de Deus, que para ele são valorosas e é aquilo que gera valor no coração dele. Então, uns não ligam para a roupa, marca de roupa. Mas eles vão ligar para outro tipo de coisa. Talvez para carro. Não sei. Talvez para o lugar que frequente, talvez para a imagem que ele quer passar. Mas existem coisas que têm a ver com os olhos e os sentidos, que é o que o atrai e o que ele quer atrair por meio daquilo. E assim vão sendo feitos os casamentos. Quanta gente cai atraído pelo olho, pelo cheiro. Como diz, é comum aí, comum nas conversas aí pela pele. O relacionamento precisa ter pele. Se a pele não combinar, eu fico meio, sei lá, né? Isso vai gerando também um sentimento de insatisfação e de posse e uso. Então, eu uso, quando eu não quero mais, descarto. Por isso, os casamentos têm também sido destruídos, porque enquanto aquilo me causa encanto, daqui a pouco ganhou barriga, ficou careca. Não encanta mais meus olhos. Não quero mais.
Mesma coisa, né? A mulher, peito caiu, ganhou uma barriga de verme. Não está mais encantador. Não está mais legal isso, não está mais agradável. Eu não te amo mais. Nunca amou. Sempre amou a si mesmo. Sempre amou a si mesmo e casou para agradar a si mesmo. Tudo é negociado e comprado para que eu seja encantado. Assim são as vendas. Você vai comprar um carro, o que a pessoa faz com o carro? Estou falando de carro que eu troquei de carro novo, então está bem aceso na minha mente. Mas você vai no carro lá, o cara manda polir o carro, limpa os faróis, lava o motor, põe perfume, passa pretinho. Aí você, puxa, que carro lindo, os teus olhos. Você fica encantado. Eu lembro do meu pai, conta do meu tio, não vou dizer o nome dele, que vai que ele vê depois. Mas ele disse que foi comprar um dos primeiros carros que ele comprou e chegou com um Passat. Agora já vai saber. Chegou com um Passat. O Passat é coisa mais linda, assim, polido, brilhando. E chegou todo cheio em casa. Olha aí, meu carrão, comprei um carrão. E veio o irmão dele, meu outro tio, que era mais novo, só que mais malandro no bom sentido. Gostava muito de carro, olhou o carro. Assim, meu Deus, não acredito que você comprou essa porcaria. O quê? Como é que você está falando? Esse carro está uma porcaria. O quê? Aí o carro não tem nada, está lindo o carro. Aí ele pegou a porta, abriu a porta do carro assim e bateu. Pá! Com toda a vontade. Subiu um monte de massa de reforma de carro, essa massa acrílica, né, Yuri? Aquilo bateu e quando bateu com força, plástica. Saltou um monte de... O carro estava todo cheio de massa. Aquilo saltou tudo. O que você fez no meu carro? Eu disse, não, ele já estava aí. Eu só estou te revelando. Mas é assim que a gente faz para casar. A gente se maqueia todo. Não estou falando da cerimônia. Estou falando da vida, do relacionamento. A gente finge ser o que a gente não é, a gente faz perfeito, a gente fica com raiva e segura, não explode. A mulher também não se incomoda com nada, com chulé, com pum, com nada. Com cheiro de sovaco, tá tudo jóia, tá achando e fica um enganando o outro. Aí quando casa, aí acabou a maquiagem, aí bate a porta, cai tudo. Não tem jeito. Aí o encantamento que acontece é igual eu te... meu carro, você estragou meu carro. Estava só encantado, enganado. Como os índios no Brasil, quando chegaram os portugueses, os índios tinham um monte de ouro. E os portugueses chegaram com o quê? Espelho. Lantejola, brilhinho, falso. Você olha que coisa os índios. Trocaram por ouro. Ficaram lá com o espelho. Que coisa, como é que me puseram lá dentro? E os portugueses com o ouro. É assim, mas é assim que a gente faz. É assim que a gente é enganado. É assim que Satanás faz com a gente. Não, isso aí ele faz com o povo lá do mundo. Faz com você, faz comigo. Ele ainda faz e a gente ainda cai nessas bobagens. Eu conheci uma menina há muitos anos que eu atendi, lá em Curitiba ainda, e ela era prostituta, uma menina linda, de uma família, não vou dizer rica, mas muito bem de vida, de classe média alta. E ela saiu de casa e resolveu ser prostituta. Então ela chegou um dia até a igreja e queria conversar e começou a falar, e nós conversamos por várias vezes, e eu fui tentando entender o que aconteceu. E ela falou assim, pastor, meu pai sempre me tratou como uma prostituta. Eu disse, como assim? Ele sempre me comprou. Ele não podia me dar tempo.
ele não podia conviver próximo comigo. Não é que não podia, não queria. Tinha trabalhar, fazer as coisas, buscar os seus próprios prazeres, buscar aquilo que encantava os olhos. E então, culpa no coração, diz, como é que eu faço? Presentes e coisas. Não, filho, o pai não vai poder ficar contigo, mas está aqui, eu não lembro o que era, né? Só estou dando um exemplo, está aqui um iPhone novo. O pai vai precisar ficar 60 dias fora, mas o que você quer? Eu quero isso. Então está aqui, ela foi se sentindo daquela forma, sempre comprada. Até que um dia ela foi tratada da mesma forma por um homem. Quando ela começou a namorar, e ele a tratava mal, ele não a procurava, de repente ligava assim, depois de um mês, vamos sair. Ela, não, você não me ligou mais, não sei o quê. Diz, tá, mas vamos jantar aí no melhor restaurante da cidade. Vamos. Porque era assim que meu pai fazia comigo. Então vamos. Aí ia para aquele restaurante, daquele restaurante, ia para onde? Ia para um motel, tinha uma noite de sexo, e depois mais alguns meses desaparecido, e depois de novo, e aí aquilo foi gerando dentro do coração dela o quê? É assim que as coisas funcionam, então eu vou virar esse jogo, eu vou começar a trazer a meu favor. E ela começou então a se vender. E quantas vezes a gente está ensinando nossos filhos a serem assim? Comprando com coisas. Comprando quando a gente não tem coragem de dizer não. Tudo é sim, tudo pode, tudo está bom. Quando a gente dá ou tenta dar tudo, nós estamos ensinando alguma coisa. E nós estamos ensinando que ele pode se vender. Às vezes com comida. Tadinho, deixa comer. Aí come de se estourar tudo. Tadinho, deixa comer. Culpa. E assim a gente vai ensinando. Eu não lembro, enfim, me contaram uma história de um casal que eles sonharam, eu conheci essa casa, eles sonharam em ter uma casa na beira da praia, na encosta. E eles trabalharam, decidiram, planejaram aquilo, não, vamos construir. E trabalharam para que pudesse construir aquela casa. E construíram uma casa numa encosta, coisa mais linda, casa lá em cima, com 2 estágios, e descia mais um pouco, tinha lá como é que é aquele negócio para parar barco e lancha, uma prainha particular. Uma coisa assim, fantástica. Eles investiram a vida naquilo. No dia em que eles receberam a chave daquela casa, na semana que eles receberam a chave daquela casa, eles estavam dando entrada no divórcio. Projeto de vida acabou, falido. É o fracasso do sucesso. Faliu. Pegaram a chave, nunca usufruíram, porque precisaram vender para fazer a partilha. Não, nossos filhos vão usufruir, nossos filhos, nós vamos ir passar os fins de semana e vamos aproveitar o tempo com os filhos. Venderam, dividiram o dinheiro, os filhos nunca usaram, nem eles, e a família foi se desestruturando, os filhos se enveredando por caminhos de droga, e aí foi a desgraça. Porque investiram nos valores do mundo, que encanta os olhos, a carne, e destruíram aquilo que tinha valor de verdade. Mas o princípio que está escondido, ou escondido não, é o princípio que se procura mostrar, mas o que está escondido é a maldade, é o da piedade. Não, nós vamos construir uma casa para quê? Para que a família esteja mais junto. Para que nós possamos nos envolver, para que nós como família, olha que coisa linda. Mas o que está escondido, e assim são os princípios e os valores da sociedade. Vai se buscando como se fosse um princípio de piedade, como já diz Paulo a Timóteo. Uma aparência de piedade, mas não vale nada. E por fim, irmãos, o último é a soberba da vida. Soberba da vida é o quê? Está ali, seja
autossuficiente, independente e autônomo. Tenha o controle, o domínio. Tome as rédeas da sua vida nas suas mãos. E quando estou falando ali de autossuficiência, independência e autonomia, eu não estou falando no sentido de um filho ter que ficar dependendo do pai a vida inteira. Óbvio que não é isso. Eu estou falando de um coração que se torna independente de todo mundo. Eu me garanto. Eu sou autossuficiente. Eu me basto. Eu não preciso de ninguém. Eu faço as coisas. Eu consigo. Eu sou dono de mim mesmo. Eu não preciso de conselhos, eu não preciso de pessoas me dizendo o que fazer, o que pensar, eu não preciso, eu mesmo construo a minha ética, e hoje a gente vive numa época onde cada um tem a sua ética pessoal. Isso é o contrário do conceito de ética, porque o conceito de ética é uma construção do todo, deveria ser, mas hoje não, é a minha ética. E assim eu vou vivendo, então eu domino as pessoas, eu uso elas a meu favor, essa é a soberba da vida. Eu tenho controle, domínio e uso para o meu próprio projeto de vida. E assim, nesse aspecto, qual é o papel de Deus? Deus torna-se ou desnecessário, não precisa de Deus, não, depende de Deus, Deus não tem que se meter na minha vida. Faço o que eu quero, não faço mal para ninguém. Na cabeça da pessoa, não faço mal para ninguém. Então, Deus é desnecessário. Ou então, Deus torna-se um amuleto, ou um poder mágico a ser usado também a meu favor. Deus, ele serve enquanto ele realiza aquilo que eu amo, aquilo que eu quero. Então, eu amo Deus, se Deus me fizer as coisas que eu quero fazer. Se Ele me der aquilo que eu quero. Então, eu faço jejuns, eu faço propósitos, eu faço, eu subo o morro para orar todo dia, e vai fazendo os seus propósitos para Deus realizar aquilo que eu quero. Essa é a nossa linguagem crentez. É a mesma coisa do cara lá dos terreiros. Ele faz despacho, nós fazemos jejum, mas o objetivo é o mesmo. Ele faz um despacho para conseguir um emprego melhor. Eu vou fazer um jejum que eu preciso de um emprego para ganhar mais. Qual é a diferença? Não, mas eu estou pedindo para o Deus certo. Já dei um EBD sobre isso. Estou falando para o Deus correto. É Deus a meu serviço e não eu como um servo de Deus. Então eu amo enquanto Ele me serve. E assim também a gente vai construindo as nossas relações, como eu já disse também, com os filhos. Não se iluda, talvez você ensinou os teus filhos a te amar enquanto você serve para eles. O dia que você não servir mais para eles, quando você contrariar, e a gente vê um monte disso já com criancinha pequena, quando são contrariados, o que acontece? Só falta pegar for aqui na igreja, pega o púlpito, joga na cabeça do pastor, vira tudo, rebenta, berra, briga, chuta, puxa cabelo, se atira no chão porque foi contrariado. Acabou, amor, e não é. E vai ficando grande, os pais vão ficando... Vai nos asilos. Vai nos asilos. Tem um aqui pertinho, que a gente trabalhou um tempo lá, e eu pude conversar, quantos de nós aí pudemos conversar com vários dos que estão lá, e você começa a ouvir as histórias, são histórias tristes, de gente que está ali, abandonada por filhos. Mas eles são vítimas somente? Não. Eles construíram também. Significa que nós vamos abandoná-los? Não. Mas eles construíram. São jogadas na margem, você está me trazendo incômodo, fica aí, ó. Não, mas eu amo meu pai, vou pôr ele no melhor que tem. Aí põe lá, é pago, é caro. Viu como eu amo meu pai? Meu filho me jogou num asilo, é bom o asilo, mas ele não queria, sim, você pagou ele a vida inteira, comprou ele a vida inteira, agora chegou a hora dele fazer a mesma coisa que você. Pai, eu não posso cuidar de você, não dá. Não estou falando de coisas necessárias e extremos. Acho que todo mundo aqui é inteligente para entender que há casos e casos.
Há histórias e histórias, e às vezes há necessidade de se colocar num lugar para se ter um cuidado especial, porque não se pode deixar sozinho em casa. Mas há muitos casos que não há essa necessidade. Se põe num lugar para se livrar. E se visita muito de vez em quando. Porque foi ensinado desse jeito. E aí agora, toma pai, você me pagou, comprou, não está pensando literalmente assim, mas está agindo assim. Agora eu faço a mesma coisa, agora o dinheiro está comigo. E agora tu fica aí, quando eu puder eu venho te ver. Aí eu trago o presente. Usa conforme pode. As pessoas perdem a noção do valor de Deus e de um propósito maior que Deus colocou. E então ela torna-se o centro de todas as coisas, ela se torna amante de si mesmo, ela se torna o Deus de si próprio. E muitas vezes Deus é colocado, como disse C.S. Lewis no seu livro, no banco dos réus. Deus é julgado, porque eu me tornei o juiz de Deus. E é fácil de perder o foco, é fácil. É muito fácil. A gente pensa que essas coisas são coisas que acontecem fora, não estão acontecendo nas nossas casas, na sua, na minha, e às vezes a gente não está percebendo. Às vezes está acontecendo dentro de você, e você tem construído valores, ou tem se deixado enganar por valores que vão te destruir. Para nós encerrarmos, abra lá em Marcos, qual é a motivação do Evangelho. Marcos capítulo 8. Marcos 8, 34. Diz assim, Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 34. Então, ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem quiser perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de Deus, seu Pai, com os santos anjos. Amém. Irmãos, enquanto o mundo diz, não negue nada, usufrua, o Evangelho de Cristo Jesus, negue a si mesmo, negue, e siga-me. Enquanto o mundo diz, não perca a vida, você está perdendo a vida está passando, você não está aproveitando. Esse é o linguajado, você está perdendo a sua vida. Você tem que ganhar, aproveitar a vida. O Evangelho diz, olha, se você quiser ganhar a sua vida, você vai perder. Você pode ganhar o mundo inteiro e perder a alma de que resolveu. Não perca. Por isso João diz, filhinhos, não ame o mundo, nem as coisas que no mundo há. Porque essas coisas passam. Elas passam, elas não permanecem, por isso elas não te satisfazem. É igual a comida. Não é igual a comida, ela satisfaz no momento. Você come, pode sair daqui hoje e numa churrascaria e comer até não caber mais. Ter que empurrar. Vai sair dali passando mal. Talvez se você comer demais, de noite você não vai querer nem ver nada para comer. Se você for muito guloso mesmo. Mas amanhã, tu vai na privada, bota para fora e está com fome de novo. Não satisfaz, não permanece, se esvai. Vira o quê? É isso aí mesmo que a gente pensou, né? O que vira? Quando a gente quer se satisfazer do que esse mundo oferece, é a mesma coisa. Satisfaz na hora. E às vezes, na hora mesmo, a gente usufrui tanto que na mesma hora a gente passei da conta, estava gostoso, mas agora já está ruim. Está embrulhado, porque já traz consequências. Mas no outro dia você está vazio de novo. Insatisfeito. Passa,
não permanece, é o que João diz. Mas a palavra do Senhor dura para sempre. A palavra viva, Jesus, o Filho, esse permanece para sempre. E ele nos satisfaz. Não significa que nós não vamos ter a satisfação, vamos ter. Mas uma satisfação que não passa, que não se acaba, que não se perde. Né? Reflita sobre isso nessa manhã. Cada um de nós que está aqui, quem está em casa, quais são os valores que têm norteado seus passos? Tem sido os valores do Evangelho mesmo? Ou, de maneira sutil, a gente tem sido influenciado, a gente tem se deixado levar por coisas que vão passar e que vão nos dar uma rasteira, vão nos iludir, e quando a gente percebe, a gente fica de mãos abanando. Mas a graça do Evangelho é maravilhosa, porque o Senhor continua de braços estendidos. Quando a gente é enganado, tropeçado, mergulha nas vontades, mas quando cai em si, lá como o filho pródigo, diz: que foi que eu fiz? Ele viveu as 3 coisas. As mesmas 3 que Jesus rejeitou quando foi tentado por Satanás no deserto, o filho pródigo abraçou. Jesus saiu do deserto satisfeito, servido por anjos, alimentado por anjos, que fizeram pães. Eu fico imaginando, que pão foi esse, feito de anjo? Já imaginou? Será que foi maná? Mas foi anjo que fez. Jesus saiu satisfeito dali, para servir o Pai. E o filho pródigo, comendo lavagem de porco, arrasado. Mas quando voltou, o Pai recebeu. Teve festa, alegria. Mas tinha outro insatisfeito em casa. Mas o Pai estava de braços abertos para ele também. Então, quem sabe hoje não é um dia da gente, no nosso coração, voltar para a casa do Pai. Ou descobrir a casa do Pai, aonde eu estou, mas não estou, como era o outro dos irmãos. Estava lá, mas não usufruía, era insatisfeito. E o Pai disse: mas isso tudo é teu. Mas você nunca me deu. Sim, mas é teu. Satisfeito, sem saber que tinha tudo.